Bom dia a todos. Vamos dar continuidade a mais um colóquio da nossa pós-graduação em Engenharia Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na UACSA. Hoje a gente tem a grande satisfação, a grande honra de estar aqui conosco o professor Cid Bartolomeu de Araújo. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado e doutorado na PUC do Rio, pós-doutorado em Harvard, professor do Departamento de Física da UFPE desde 1971, professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, também, professor emérito da UFPE Recife, tem bolsa pesquisador CNPq desde 1978, classificado nível 1A desde 1985, é membro titular das Academias Brasileiras de Ciência Pernambucana e a Brasileira de Ciências, agraciado com o prêmio Galileu Galilei, concedido pela International Commission for Optics, eleito Fellow da Optical Society of America e Fellow da The World Academy of Science, é membro da Ordem Nacional do Mérito Científico, até agosto de 2020 publicou 338 artigos, em revistas científicas, 14 capítulos de livros, uma série de comunicações e congressos, tem mais de 9.000 citações dos seus trabalhos, índice H47, orientou 44 dissertações de mestrado, uma delas descobri ontem do nosso professor EA, 26 teses de doutorado, 20 pós-doutorandos, francês é complicado, viu? Na Université d'Angers, na França, pesquisador na Universidade Estadual de Campinas, na École Polytechnique em Palazzo, Université Paris Nord, IBM Thomas Watson em Nova York, membro do quadro editorial da Optical Materials, da Brazilian Journal of Physics, Applied Physics Letters, da Journal of Applied Physics e da APL Photonics. Atua na área de física, com ênfase em propriedades ópticas de sólidos, óptica não linear e fotônica, e nos últimos anos tem se dedicado ao estudo de vídeos especiais para fotônica, sistemas nanoestruturados para aplicações na fotônica e plasmônica. E aí eu quero acrescentar uma notícia que eu observei ontem no Diário de Pernambuco, que 20 professores da Universidade Federal de Pernambuco estão entre os mais influentes do mundo, de acordo com o estudo da Plus Biology, publicado anualmente, o banco de dados de cientistas que traz 2 rankings, um apresentando o impacto do pesquisador ao longo da carreira e o outro, um único ano, que foi o 2019. 10 docentes da UFPE estão nas 2 listas e o professor Cid é um deles. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade e fique à vontade, a sala é sua, disponível para a sua apresentação. Ô, Ana Cláudia, aproveita aí pela longa e generosa apresentação. É um prazer fazer essa palestra. Seria bem melhor se eu estivesse lá em Cabo de Santo Agostinho para ver como é que vocês estão estruturando a universidade, mas espero que apareça uma outra oportunidade para isso. Eu preparei uma palestra que talvez não seja lá muito novidade para alguns de vocês, mas eu encontrei essa como um tema que talvez seja mais de maior interesse para vocês no momento. Eu vou falar, então, sobre lasers aleatórios. Eu vou colocar agora a apresentação aqui na tela. Não sei se está ok. Tá ok, só falta colocar em modo de apresentação. Eita, ela saiu da tela. Apertar nesse... Sim. Pronto, perfeito. Ok, mas eu parei, deixei de ver vocês aí, né? Certo. Tá correto isso? Tá correto. Aí só tem aí na frente do seu PowerPoint, professor, tem um negocinho aí que o senhor pode clicar em ocultar, que é esse... Uma mensagenzinha. Não, clica em ocultar aqui do lado direito.
Não... tem sim. Do DF, pronto. Está perfeito agora. Fica à vontade. Ok. Bem, então o tema da palestra é isso aí, lasers aleatórios, em inglês é random lasers, e eu vou falar então sobre alguns princípios básicos, algumas poucas aplicações, e focalizar mais num tema mais recente, que seria o estudo das propriedades de flutuações estatísticas desses lasers. Então, só para os que não conhecem o nosso laboratório, eu preparei essa tela aí para dizer que random lasers, lasers aleatórios, é um dos temas de pesquisa. Na verdade, como o laboratório existe já há vários anos, há cerca de 40 anos, mais ou menos, então isso deu chance a que se conseguisse estabelecer diferentes linhas de pesquisa, e então eu indico aí duas linhas atuais, que é o estudo de fenômenos não lineares, em geral, em diversos materiais, e o estudo de lasers aleatórios e propagação de pulsos ópticos em meios desordenados. De um modo geral, nós trabalhamos com sistemas com sólidos ou líquidos, ou seja, matéria condensada, e os materiais, alguns são produzidos no nosso laboratório, mas a maioria é trazida de outros laboratórios com os quais nós temos contato, cooperação ao longo do tempo. Então, vamos falar de random lasers aleatórios, e a ideia dessa palestra é dividir em duas partes. Na primeira, eu devo fazer uma introdução com história, com alguns exemplos, e numa segunda parte, então, eu focalizo em temas mais recentes da pesquisa que nós temos feito. Bem, começar lembrando como funciona um laser convencional. Ele é dado no fenômeno de emissão espontânea, de emissão estimulada, desculpa, e bem, deixa eu ver aqui, eu posso colocar o apontador aqui na tela, não vejo como. Talvez aqui, a opção de ponteiro, apontador laser. Ok, então, o fenômeno de emissão estimulada que consiste no fato de que se eu tenho um sistema atômico excitado, se ele é exposto à luz em comprimento de onda tal que possa produzir uma transição entre dois níveis, então ela induz esse decaimento desse sistema para um estado de mais baixa energia. Então, se eu tenho um fóton entrando no sistema, eu tenho como saída dois fótons. Se eu tiver um conjunto muito grande de átomos excitados, então eu posso ter uma multiplicação desse número de fótons, porque cada fóton que venha a ser gerado por um átomo vai juntar-se com os demais e daí então dá origem a uma amplificação. Isso foi previsto em 1916 pelo Einstein e foi então explorado em diferentes situações, considerando esquemas quânticos de 3 níveis, de 4 níveis, etc. E a história começou aí em torno de 1956, quando Nicholas Bloembergen propôs o esquema de 3 níveis para estudar, então, emissores de micro-ondas. O Shallow e o Townes propuseram, então, a construção de masers, que são fontes coerentes de micro-ondas, e, em 1960, o Meyman construiu o primeiro laser de Ruby. Então, os componentes essenciais desse laser são a cavidade óptica, formada, por exemplo, por 2 espelhos, o meio amplificador e um sistema que excita esse meio amplificador. Então, você tem luz sendo emitida, aquela que viaja ao longo do eixo da cavidade óptica, ela passa várias vezes pelo meio amplificador e com isso se obtém, então, um crescimento na intensidade. Uma cavidade óptica, ela tem, então, o que se chama modos de cavidade, ou seja, aqueles comprimentos de onda para os quais o campo elétrico tem um comprimento de onda compatível com o tamanho da cavidade. Esses vários modos correspondem a diferentes frequências do campo eletromagnético
E essas diferentes frequências, elas são, então, amplificadas nesse meio, podendo ser amplificadas em um certo número ou simplesmente em um único modo. A forma de nós caracterizarmos a emissão laser, a forma mais simples, a primeira delas, é analisar a emissão da luz em função da intensidade de excitação. Então, o que se observa é que, a partir de uma certa intensidade, quando o ganho no sistema amplificador é maior do que as perdas, então se tem um limiar de operação do laser. Essa derivada dessa curva muda radicalmente e essa aqui é a região que corresponde à emissão laser. Essa é uma história antiga, né? Isso deu, então, prêmio Nobel a 3 pesquisadores, ao Townes, ao Basov e ao Prokhorov, em 1964. Acontece que existem também lasers na natureza. Então, a emissão estimulada, ela foi descoberta por um astrofísico chamado Menzel em 1937. E atualmente se sabe que existem lasers que são emitidos a partir de Marte e Vênus. A estrela mais intensa da Via Láctea é a estrela Eta Carini. Ela emite laser no infravermelho, ela emite laser na região de 900 a quase 1000 nanômetros. Então, é uma estrela que, como outras, então, emite radiação coerente. Ela emite micro-ondas, ou seja, formam-se masers dentro dessa estrela, e emite também lasers, como está indicado aqui nessa figura. E o importante é que estes lasers não são exatamente como aqueles que eu acabei de descrever inicialmente. Eles não têm uma cavidade óptica. Não existem espelhos, não existem grades de difração, etc. Isso foi notado pela primeira vez na década de 60, início da década de 60. Talvez o pesquisador mais importante aí nessa área tenha sido Vladimir Letokov, a foto está aí. Ele estudou, então, propriedades de emissão a partir de várias estrelas, vários agregados astrofísicos, né? E concluiu pela possibilidade de se ter laser sem precisar de uma cavidade óptica. E analisou isso em muitos detalhes. Esse livro que estou indicando aí é um livro publicado em 2009, onde ele fala de lasers astrofísicos. E ele foi o primeiro pesquisador a propor a realização experimental num laboratório de um laser sem espelhos. Bom, isso foi na década de 60, como estou indicando aí, década de 60, 1966, 67, mas o primeiro laser aleatório eficiente só foi demonstrado em 1994. Houve outros lasers menos eficientes, pesquisa conduzida essencialmente nos laboratórios em que o Letokov atuava e em alguns outros laboratórios da União Soviética. Mas o primeiro laser eficiente, então, foi produzido usando rodamina dissolvida em álcool. Então, nessa foto aqui, vocês veem uma célula de quartzo com rodamina em álcool e um feixe de luz verde excitando luminescência nessa célula. Sem mudar a concentração da rodamina, simplesmente adicionando aí nanopartículas de TiO2, a luminescência cresce bastante, como vocês podem ver nessa figura de baixo. Então, caracterizando isso aqui, se nota que existe uma redução da largura de linha muito acentuada a partir de certa potência desse laser incidente. E, além do mais, a característica importante de existência de um limiar de operação laser foi verificada. Então, como se explica isso aí? É dizer que agora não se tem espelhos, mas os fótons seguem caminhos aleatórios, sendo refletidos pelas várias partículas que estão dentro desse líquido, desse colóide agora, num processo inteiramente aleatório, seguindo um caminho
completamente aleatório. Então, esse trabalho foi publicado em 1994 e ele fez, então, surgir essa nova área de pesquisa, que é essa área dos lasers aleatórios. Isso foi no líquido. Pouco depois, em 98, 99, a ICAO, ela mostrou que também seria possível obter lasers a partir de pós cristalinos. Então, no caso, ela usou o semicondutor óxido de zinco e mostrou, então, que existe a emissão com um limiar de operação característico de um laser, mas mostrou algo mais além daquele trabalho de 94. Ela mostrou que o espectro por esse laser tem uma componente que é muito suave e larga, mas aparecem esses picos, em inglês spikes, que tem uma largura de linha muito menor do que esse background contínuo que se tem aí. Então, essa largura de linha estreita é característica do comportamento campo eletromagnético numa cavidade óptica. Só que aí não existe a cavidade convencional. E então isso foi interpretado como sendo a possibilidade de existirem caminhos fechados dentro do meio espalhador, e esses caminhos fechados funcionariam como se fosse uma cavidade óptica. Então, a ideia é o seguinte, é que se tem no meio com partículas suspensas no meio amplificador, pode ser, por exemplo, um líquido, como eu mostrei antes, ou um pó, cujas partículas, além de serem espalhadoras, também emitem luz. Então, a luz que é emitida por uma partícula ou por um átomo desse meio, ela, antes de sair do ambiente que elas estão, ela pode ser refletida várias e várias vezes. Então, você tem um processo de amplificação da emissão. O meio espalhador produz isso e se tem, então, um múltiplo scattering, o múltiplo espalhamento. Bom, o quanto isso aí pode favorecer um laser depende da concentração das partículas espalhadoras, no caso do líquido, ou das partículas que emitem luz, no caso do pó semicondutor. Ou seja, isso depende muito da distância média entre as partículas ativas, ou seja, o livre caminho médio. Se o livre caminho médio for muito maior do que a dimensão do meio, então a luz passa sendo pouco espalhada. Se o livre caminho médio for muito menor, então o processo de espalhamento que vai acontecer dá origem, então, à amplificação da emissão espontânea e daí, então, dá origem à emissão laser. Ou seja, dependendo da concentração de espalhadores, podemos ter dois tipos de realimentação para esse laser. Uma realimentação chamada incoerente, na qual a luz propaga e sofre amplificação e sai do meio, e o espectro é um espectro suave, como esse aqui, intensidade versus comprimento de onda, ou situações como essa em que aparecem esses picos, esses spikes, que correspondem, então, a caminhos fechados dentro do meio espalhador. Então, é como se fossem várias cavidades ópticas. E o comprimento de onda ressonante de cada caminho fechado como esse deve satisfazer uma relação como essa aqui. Ou seja, cada caminho tem um comprimento que satisfaça um múltiplo inteiro da meio comprimento de onda. Ou seja, isso aí é uma indicação muito importante de que está acontecendo essa realimentação coerente que garante a existência de emissão laser. Então, os dois sistemas são completamente diferentes. Então, vejam, do lado esquerdo vocês veem o laser convencional e do lado direito o laser aleatório, e vejam que eles são muito diferentes entre si. Você tem uma largura de linha estreita, no caso do laser convencional, uma largura de linha mais larga no nanolaser. O tempo de coerência é grande no laser convencional, também tem uma coerência espacial muito grande, enquanto que no nanolaser esse tempo e essa coerência espacial são pequenos. O laser convencional tem direcionalidade, porque existe uma cavidade óptica e a luz sai
no eixo da cavidade, propagando ao longo do eixo, né? Os modos são determinados pela cavidade óptica, enquanto que aqui no laser aleatório não tem direcionalidade e os modos são determinados pelo múltiplo scattering, quer dizer, pelo múltiplo espalhamento. Bom, o laser convencional tem muitas e muitas vantagens, nós sabemos do potencial de uso como fonte de luz, mas tem uma desvantagem muito grande, que é o fato de existir em torno do feixe principal se formar o que se chama em inglês speckle, que são pontos brilhantes resultantes da interferência óptica no meio que gera o laser. Então, existe essa coisa, o speckle, cuja tradução para português talvez fosse chuvisco. No último seminário que eu apresentei, que eu falei em speckle, me sugeriram falar em chapisco. Eu ainda não chequei se essa palavra existe mesmo no dicionário. Eu sei que os pedreiros, quando constroem paredes, eles jogam cimento chapiscando. Então, seria alguma coisa parecida. No caso do laser aleatório, o speckle pode ser controlado. Essa figura que estão vendo aqui é uma situação em que se tem um grande número de modos do campo eletromagnético, mas que não existe interferência no campo distante. Então, o speckle é praticamente contínuo. Claro que tem uma grande desvantagem de que esse laser ele é emitido em todas as direções, o que justifica o primeiro nome que foi atribuído a ele, que é esse aqui, da bomba fotônica. Enquanto que no caso do laser convencional, o feixe é muito bem definido. Isso aqui é uma limitação, então, do random laser, como ele foi proposto. Bom, acontece que existe muito espaço para pesquisa em random lasers, porque os lasers convencionais, eles são muito pobres, são muito ruins para algumas aplicações. Então, eu estou indicando aí efeitos deletérios da alta coerência dos lasers convencionais em processos como formação de imagens, processamento de materiais, fotolitografia, armadilhas ópticas, etc. Então, tem um artigo de revisão recente, escrito pela UICAL, em que ela comenta sobre lasers coerentes com coerência controlável. Ou seja, o laser aleatório permite você ter um comportamento equivalente a um laser convencional, que pode ser controlado, de modo que se muda o speckle até chegar numa situação equivalente a uma lâmpada. Uma lâmpada comum. Bom, existem algumas possíveis configurações experimentais para se construir um laser aleatório. Essa aqui é a mais simples de todas. Você tem um laser, focaliza, tem um laser de excitação, no caso o laser neodymium, focaliza isso numa amostra, coleta a luz que é emitida por essa amostra e analisa, e está aí, então, todas as características do laser aleatório. Aqui no departamento de física, nós já trabalhamos com diferentes configurações de laser aleatório, e aí tem alguns exemplos. Nesse primeiro aqui em cima, nós temos um filme de óxido de zinco, ele é excitado perpendicularmente, e a luz propaga nesse filme de óxido de zinco como se fosse um via de onda, e então é emitida aqui formando um certo ângulo de emissão. Isso pode ser modificado, por exemplo, construindo um pequeno canal numa certa substância, num certo material que funciona como um hospedeiro de um pó semicondutor. Você excita esse pó e tem a emissão. Outra possibilidade é essa aqui, que foi demonstrada construindo uma estrutura de TiO2 usando uma técnica chamada de MOCVD. Então, nesse caso, se forma um filme sobre um substrato. Excitando esse filme, também se tem a emissão com um certo ângulo de abertura. Então, essa emissão aí é mais ou menos direcional, mas com uma divergência muito grande. Então, para ser usado esse laser, é preciso, então, se montar uma ótica em frente à emissão para colimar o feixe e poder manipular. Mas nessa configuração aqui, mais embaixo, o que se tem um pequeno pedaço de fibra óptica, e essa fibra óptica
tem o meio ativo, que nesse caso são íons de érbio, e a luz, então, a luz de excitação é acoplada na fibra ótica e a emissão da fibra ótica é feita, acoplada numa fibra convencional e daí, então, se pode conduzir a luz desse laser. Eu vou falar mais adiante sobre essa configuração aqui, mostrando por que o interesse de nós estudarmos isso aqui. Então, quero falar agora de alguns exemplos. E o primeiro exemplo a destacar é o laser aleatório de fibra. Esse foi o primeiro na literatura e o objetivo foi de obter uma fonte na qual a luz emitida tivesse uma direção bem definida. Então, o que nós fizemos em 2007 foi usar uma fibra com o núcleo formada por vários tubos. Esses tubos têm dimensão, o diâmetro do tubo central tem dimensão de 10 microns e tubos ao redor com dimensão de 3 microns. Aqui é a seção reta da fibra. Então, o que nós fizemos foi... A ideia é muito simples. Nós usamos o mesmo colóide usado em 1994, naquele primeiro laser eficiente, e colocamos esse líquido, esse colóide, no meio, no núcleo central dessa fibra vazada. Então, a excitação é feita transversalmente sobre a fibra. E a luz que é gerada pelas moléculas de rodamina e espalhadas pelas partículas de TiO2, ela então é aprisionada dentro desse tubo e ela viaja ao longo do tubo e sai então com uma direção bem definida. Esses aqui são resultados que mostram o comportamento da largura de linha e o comportamento da intensidade emitida. Tipicamente, esses lasers aleatórios têm uma redução de largura de linha menor do que 10, o que é muito diferente de um laser convencional. E o fato de se ter essa largura grande é uma grande vantagem, que é o fato de que se tem daí, então, uma coerência espacial que é muito pobre e que torna, então, esse laser muito competitivo para aquelas aplicações nas quais eu falei que o laser convencional é deletério. Então, esse foi o primeiro laser publicado em 2007. Em 2009, dois grupos, um no Canadá e outro na França, França e Grécia, eles publicaram, então, laser de fibra, mas não usando rodamina, como nós usamos, mas usando uma fibra dopada com íons de érbio. Dentro dessa fibra, eles construíram grades de Bragg. Grades de Bragg são regiões com índice de refração diferente da fibra, que servem como espelhos. Mas esses espelhos, eles são distribuídos de forma aleatória dentro da fibra. Ou seja, os espelhos não formam uma única cavidade, formam muitas cavidades. E, então, dão margem àquele múltiplo espalhamento que é essencial para a formação desse laser. Nesse caso aqui, eles usaram comprimentos de fibra da ordem de 10 a 30 centímetros. Mais adiante, em 2010, o grupo de inglês do Sergei Turitsyn, eles publicaram um laser com um grande comprimento, 70 quilômetros de fibra. E nesse caso, eles, ao invés de construírem essas grades de Bragg, eles basearam o comportamento nas irregularidades, que são muito pequenas, que existem ao longo da fibra óptica, por variação de densidade da fibra, que dão origem, então, ao índice de refração. Este tipo de laser, ele mereceu muita atenção nos últimos anos, e aqui eu estou colocando, para os que tiverem interesse, né, a indicação de 5 reviews, 5 artigos de revisão sobre esses lasers. Então, esse aqui é um artigo razoavelmente longo, que fala, então, sobre os lasers aleatórios inicialmente, um pouco sobre lasers de semicondutores, mas focalizando principalmente nesses lasers de fibra, laser de fibra. Né?
Neste caso aqui, nós fizemos uma revisão centrada nos resultados que nós tivemos ao longo dos anos. Bom, então eu vou mostrar agora alguns exemplos de lasers aleatórios, não necessariamente de fibras. Né? O primeiro exemplo é esse aí, em que nós temos o pó de óxido de zinco, que, como lembram, foi o primeiro semicondutor no qual se observou o laser aleatório. Neste caso, nós temos um pó com partículas com dimensão da ordem de 200 nanômetros, mais ou menos, e nós mostramos que era possível obter emissão laser excitando o sistema por absorção de um fóton, ou por absorção simultânea de 2 fótons, ou por absorção de 3 fótons. Então, isso está esquematizado aqui. Aqui vocês veem a banda de condução do semicondutor, aqui a banda de valência. Então, eu posso promover a excitação da banda de valência para a banda de condução com luz azul. Esse gap desse semicondutor é grande, é da ordem de maior do que 4 eletronvolts. Então, eu posso excitar dessa forma aqui, com luz azul. Mas eu posso excitar com luz vermelha, desde que eu tenha absorção de 2 fótons. Se eu consigo a absorção de 2 fótons, eu consigo promover elétrons da banda de valência para a banda de condução, e daí, então, eu passo a ter a emissão laser. Ou posso ter isso com 3 fótons. Então, para fazer esse tipo de experiência e não destruir o material, nós precisamos de laser de pulso curto. Então, são lasers de 100 fotossegundos que foram usados bombeando um oscilador paramétrico óptico que permite variar o comprimento de onda. Então, a emissão do laser é em 388 nanômetros, no ultravioleta, operando por um fóton, absorção por um fóton, excitação em 354 se obtém o laser, excitando com 710 nanômetros se obtém também a emissão laser, agora excitada por 2 fótons, pela absorção de 2 fótons, ou excitando com 802 nanômetros se obtém a emissão no ultravioleta devido à absorção de 3 fótons. Então, esta foi a primeira demonstração de um único meio onde se pode obter a emissão em alguns comprimentos de onda. Nós temos trabalhado, então, com diferentes geometrias, diferentes sistemas. Uma das aplicações que foram feitas, essa em torno de 2015, 2016, é o uso de uma membrana de biocelulose. Essas membranas são usadas para aplicações médicas, por exemplo, para correção de queimadura de pele. Elas são produzidas por umas bactérias especiais, cujo nome eu não consigo pronunciar aqui, aqueles nomes enormes que os biólogos, às vezes os químicos também usam, e se usa, então, a abreviatura, né? Bom, nesse caso, essa membrana, ela foi infiltrada com rodamina. E o que vocês veem aqui são 2 fotos que mostram, primeiro, a emissão da membrana quando se tem partículas de TiO2 e nanopartículas, e moléculas de rodamina. Isso aqui está errado, isso aqui e aqui vocês veem a emissão quando, ao invés do TiO2, se coloca partículas de prata. Então, as partículas de prata, além de servirem como espalhadores, elas crescem o campo em torno delas próprias, devido à diferença de índice de refração entre a partícula de prata e a membrana. E aqui embaixo vocês veem, então, uma estrutura observada via microscopia eletrônica das fibras que formam essa biocelulose. Então, aí nós temos a rodamina, que funciona como meio amplificador, as partículas de prata, que funcionam como espalhadoras e servem para aumentar o campo eletromagnético dentro do meio, e as fibras da biocelulose, que também funcionam como espalhadores de luz. Esse trabalho teve continuação. Aqui eu quero mostrar um dos mais recentes, em que, além de se usar as partículas de TiO2 e as partículas de prata, nós estudamos também um outro sistema biológico, usando seda em uma
em um biotemplate, quer dizer, um molde de sílica porosa. Então, nesse caso, além de se observar o laser aleatório, como eu estou descrevendo aqui agora, se observa estruturas que têm a ver com o espalhamento Raman estimulado nesse laser. Ainda trabalhando com óxido de zinco e prata, um trabalho recente, nós operamos agora um laser aleatório no ultravioleta usando celulose fabricada por um método que é um método que produz uma coisa tipo uma espuma, como se fosse um bombril feito de fibra de celulose. Nesse caso, a gente pôde estudar a dependência desse laser aleatório em função da concentração da luz incidente e permitiu, então, se ver a redução da largura de linha e um limiar de operação razoavelmente pequeno para esses lasers baseados em meios biológicos, meios desordenados biológicos, portanto, lasers flexíveis. A longo prazo, o que se espera com esse tipo de laser? Se espera poder ter um laser que possa ser produzido numa folha, como se fosse um pedaço de papel, que pode ser enrolado e que não precisa de um aparato especial para sustentar esse laser. Então, uma coisa importante aqui nesse tipo de trabalho foi variar a posição desse meio que espalha a luz e ver que o comprimento de onda não variava, que ele continuava sendo constante. Bom, então, em resumo, esses lasers aleatórios, eles podem ter diferentes configurações. Aqui, nesse caso, seria aquele primeiro laser eficiente, a rodamina com partículas de TiO2. Então, eu tenho as partículas mergulhadas num líquido vermelho, que é a rodamina. Mas eu posso ter também essa configuração aqui, onde as partículas espalhadoras são elas próprias que emitem a luz. Então, é o caso dos semicondutores, os nanocristais semicondutores. Ou eu posso ter espalhadores mais partículas com ganho, que é o caso em que eu tenho íons de terra rara, por exemplo, e partículas de prata nesse meio, funcionando para aumentar o ganho desses lasers. Então, na UFPE, nós temos trabalhado com diferentes estruturas que vão desde coloides, pós, membranas, chips, como aqueles que eu citei, fabricados por técnica de MOCVD, ou fibras óticas. Aquele primeiro laser de 2007, ou lasers que usam fibras de Bragg, grade de difração de Bragg, distribuídas aleatoriamente na fibra. Aplicações desse tipo de laser, que já existe na literatura, são várias, eles são muito fáceis de fabricar. Em princípio, eles funcionam como se fossem LEDs muito intensos, com pulsos que têm duração que depende do laser de excitação. Então, eu posso ter o equivalente de um laser operando com pulsos de femtosegundos, o que seria mais difícil de conseguir no LED convencional. E, mais ainda, eles podem ser colocados em qualquer configuração. Eles podem, por exemplo, ser pintados, ou seja, produz um coloide e usa isso como uma tinta que pode ser usada para cobrir uma superfície arbitrária. Então, é um sistema extremamente versátil e daí, então, se tem algumas aplicações já feitas na literatura. Eu destaco aqui uma aplicação que eu acho que é muito importante, que é o fato de que é possível fazer imageamento com esses lasers de uma forma que seria impossível de fazer com os lasers convencionais. Mas existem outras aplicações, como, por exemplo, o estudo de atmosferas de estrelas, simulação da atmosfera e o estudo das propriedades ópticas lá dessas estrelas, em diferentes atmosferas, né?
sensores que podem ser transformados em roupas, roupas com sensores que operam com base nesses lasers, né? Tem exemplos de tomografia óptica coerente na literatura, etc. Bom, mas uma coisa que vocês podem imaginar é o seguinte: o laser, quer seja convencional, quer seja o aleatório, é um sistema onde existe uma grande densidade de energia numa região pequena. E quando isso acontece, nós esperamos efeitos, novos efeitos, que não são apenas o efeito de amplificação de emissão espontânea. Ou seja, o efeito de emissão estimulada é um, mas pode acontecer vários outros efeitos. Então, o interesse que nós temos desses lasers é, por exemplo, estudar propriedades de óptica não linear. A óptica não linear, ela é uma área que nasceu aí na década de 60, início da década de 60, logo após a produção, logo após a fabricação do primeiro laser convencional. Então, trabalhos fundamentais foram feitos por Nicholas Blomberger, e a gente pode resumir tudo que é feito na óptica não linear até hoje, sem ionizar os materiais, a gente pode condensar numa única equação, que é essa que está aqui. A equação da polarização, que é induzida no meio devido à presença do campo elétrico de radiação incidente. Quando se tem, então, um campo elétrico de baixa amplitude, então se tem a polarização chamada polarização linear, que é a polarização produzida nos dias comumente, né, usando lâmpadas. A luz de baixa intensidade induz polarização desse tipo. Mas se eu tenho luz de alta intensidade, ou seja, amplitude de campo maior, eu passo a ter correções na polarização induzida, que tem a ver, então, com o que se define como susceptibilidades não lineares, que fazem com que eu possa misturar, ou seja, dois campos, gerando uma polarização que dá origem a um único campo. Então, eu tenho processos chamados de misturas de ondas. Esses processos acontecem dentro do laser aleatório. Mas para quem não tem familiaridade com o que é esse processo, eu vou dar dois exemplos aqui. Primeiro é o efeito do susceptibilidade de segunda ordem, o Q2. Se eu tenho um campo que tem um campo bicolor, duas frequências, ômega-1 e ômega-2, o campo total é dado pela soma dessas duas parcelas aqui, elevado ao quadrado. E quando eu elevo isso ao quadrado, eu verifico que eu vou ter um termo que oscila em ômega-1 menos ômega-2, um outro que oscila em ômega-1 mais ômega-2, outro em 2 ômega-2, 2 ômega-1 ou 0. Essas polarizações dão origem a diferentes comportamentos. Por exemplo, a polarização de frequência 0 corresponde ao que seria um campo estático, que não é exatamente estático, porque é um pulso de luz incidindo no material, e ele induz, então, uma voltagem que reproduz o pulso incidente. Então, durante um intervalo de tempo pequeno, você tem como se fosse um campo aplicado numa certa direção sobre aquele meio. Mas eu posso ter a geração de segunda harmônica, onde eu converto luz de uma certa frequência no dobro da frequência. Posso ter efeitos de soma de frequências, em que eu tenho dois comprimentos de onda diferentes. Por exemplo, se eu tiver os dois, ômega-1 e ômega-2, na região do vermelho, eu posso gerar luz no azul. Ou posso ter geração no infravermelho, onde eu tenho dois feixes visíveis e gerando a diferença que corresponde à luz no infravermelho. Então, esse tipo de fenômeno, a geração de segundo harmônico, foi o primeiro efeito de óptica não linear que foi estudado, que foi observado na literatura, trabalho de 1961. Então, o que nós fizemos aqui com os lasers foi tentar identificar efeitos de óptica não linear que são parte constituinte desses lasers. Então, esse aqui é um exemplo de um efeito bem interessante com nanocristais de um borato de alumínio e ítrio dopado com neodímio. Então, o neodímio, isso aqui é um material, um nanocristal que tem um gap muito grande.
Ou seja, esse cristal é transparente à luz visível. Então, se eu faço uma dopagem com neodímio, por exemplo, eu posso, fazendo absorção óptica, medindo a absorção óptica, eu posso ver claramente a posição dos níveis de absorção do neodímio dentro desse nanocristal. E a experiência, então, foi feita excitando em ressonância em 806 nanômetros com neodímio. Então, esse neodímio absorve luz, relaxa para esse nível aqui e emite, então, nesse comprimento de onda de 1,06 microns. Este é o processo que vem sendo explorado há anos no laser de neodímio convencional, no laser comercial. Aqui nós fizemos um estudo com um pó. Não existe espelhos, não existe nenhum meio para ajudar na formação da emissão. Mas o efeito é muito grande. Então, primeiro vejam aqui nesse espectro de absorção, porque a emissão acontece nessa região aqui de 1062, mais ou menos. Então, excitando com baixa intensidade, ou seja, pulsos de baixa energia, então você tem esse espectro aqui que mostra, então, o decaimento, não só para esse nível, mas para os outros níveis também. A intensidade é muito baixa, então aqui está multiplicado por um fator 18 para poder normalizar a intensidade. Quando se usa, então, pulsos com essa energia de 1,02 milijoules, então esse espectro aqui fica muito reduzido e a emissão é principalmente centrada em 1062. Então, existe efetivamente o estreitamento de linha desde esse comportamento azul até essa linha preta que vocês veem aí superposta com uma outra de energia intermediária. E esse aqui é o comportamento da largura de linha em função da energia do pulso de excitação. Então vejam que a energia de aproximadamente, que é um pouco menos do que 1 milijoule, você tem essa queda muito grande nessa largura de linha. E aí você vê também que a emissão, que está aqui nesse eixo, ela varia, a derivada varia bruscamente também aqui, e esse aqui é o limiar de operação do laser. A largura de linha estreitou e mudou a derivada dessa curva. Esse laser é muito eficiente, e o fato de ser muito eficiente permitiu nós estudarmos processos chamados de autoconversão de frequências, com base nessa suscetibilidade de segunda ordem. Ou seja, a emissão do laser acontece em 1062 nanômetros. Mas esse 1062 nanômetros, produzido nos nanocristais, dentro dos próprios nanocristais, eles dão origem ao segundo harmônico. 2 fótons de 1062 se combinam para dar um fóton visível. Mais ainda, então um fóton de 1062, que foi gerado no laser, combina com um fóton do laser externo, do laser incidente, e gera luz azul. Ou o laser de excitação, ele gera por si só segundo harmônico nos nanocristais. Então a gente pode ter nesse sistema um laser emitindo em 1062, uma luz com propriedades equivalentes a do laser emitindo em 531 nanômetros, 459 e 403. Isto é um laser multicolorido, e esse foi um fenômeno primeiro observado na literatura já há cerca de 5 anos, 4 anos. 6 anos, talvez. Bom, nós exploramos, identificamos esse sistema e exploramos ele para algumas aplicações. Eu vou citar 2 aplicações apenas. Uma delas é a possibilidade de emissão sintonizável no azul e no ultravioleta. Então, o que nós fizemos foi explorar transições do neodímio, diferentes transições do neodímio, em diferentes comprimentos de onda. E com isso, obter laser em 1,06 e ao mesmo tempo, sintonizar o segundo harmônico que pode ser gerado aí. Então, 1,06, combinando com esses comprimentos de onda, geram também
luz azul em diferentes comprimentos de onda. E essa figura aqui mostra, então, esse comportamento. Essa aqui é a soma de frequência. Isso aqui seria o segundo harmônico do laser de excitação. E, como resultado, então, nós estamos cobrindo essa região de comprimentos de onda que vai do violeta até o verde. Então, esse é um laser aleatório, sintonizável, nessa região do violeta até o verde. Um outro exemplo é esse aqui do laser bicolor. Aqui, nesse caso, nós centramos no infravermelho. E nós usamos esse sistema como um termômetro óptico. Então, aqui vocês veem que, excitando no comprimento de onda adequado, 808 nanômetros aqui, a gente consegue uma emissão em 1063. No entanto, usando laser, usando nanocristais com concentrações altas como essa aqui de 0,10, o íon de neodímio não entra sempre na mesma posição. Ele entra em posições no nanocristal que tem diferentes simetrias. Consequentemente, o comprimento de onda dominante não é 1062. Quer dizer, ele pode até ser o dominante, mas existem outros comprimentos de onda devido à posição do neodímio em outros sites. Então, esse laser passa a emitir em 2 comprimentos de onda. E uma observação aqui, neste caso, é que nós variamos a temperatura desse sistema e estudamos a variação da intensidade em função da temperatura. E essa variação, primeiro, mostra que, aqui nessa figura, que existem 2 limiares de operação para esse laser. E, segundo, variando a temperatura numa faixa de 20 graus até 70 graus, nós observamos variação da intensidade relativa desses 2 picos. Então, essa razão aqui varia linearmente com a temperatura. Isso permite definir a sensibilidade desse termômetro, que é uma sensibilidade razoavelmente alta, com 20 miligraus, com 0,020 graus Celsius inversos. Então, isso é um exemplo de um termômetro óptico baseado em nanocristais, com neodímio, com alta eficiência. Ou seja, nanotermômetros. Bom, então essas são aplicações, mostram o funcionamento do laser. Eu não sei, eu tenho que olhar aqui a hora. Eu acho que eu já estou chegando ao final, mas agora que eu vou chegar no tema principal da palestra. Eu queria falar sobre o comportamento vítreo da luz. Então, esse é um estudo que nós temos feito, onde nós exploramos a analogia entre random lasers e vidro de spin. Né? Então, por que o interesse em vidro de spin? Vidro de spin é um tema de muito interesse para grupos de magnetismo em todo o mundo, e à medida que esse tema evoluiu, novos conceitos foram sendo introduzidos e transferidos para outras áreas, como ciência e computação, redes neurais, dinâmica de proteínas, etc. Então é interessante olhar para o vidro de spin como sendo um sistema básico que permite estudar outros sistemas que um estudo muito interdisciplinar. O vidro de spin, ele pode ser entendido da seguinte maneira. Primeiro, vamos ter que olhar o que é o magnetismo normal, usual. Aqui nessa figura, aqui em cima, vocês veem o que é chamado de um material paramagnético. As setinhas mostram os spins orientados aleatoriamente. Não existe magnetização nesse sistema. Magnetização é zero. Mas para alguns sistemas físicos, quando você varia a temperatura, esses spins se alinham e abaixo de uma certa temperatura, chamada temperatura de Curie, você tem os spins paralelos. Isso aqui é o caso do meio ferromagnético. Para outro tipo de sistema, existe uma outra temperatura característica, a temperatura de Néel, onde os spins ficam antiparalelos. E se estuda detalhes desse sistema, construindo o Hamiltoniano. A energia do sistema é descrita pela interação entre os spins. E essa interação depende do fator aqui na frente, que é chamado a constante de troca.
a constante de exchange em inglês. Quando essa J e J, I é a posição do íon. Então, eu tenho um íon na posição I, outro na posição J. Quando J e J é maior do que zero, eu tenho o caso ferro-magneto. Quando é menor do que zero, eu tenho o caso antiferro. Bom, acontece que em alguns sistemas a formação do material é complicada, não é arrumada, não é ordenada, assim como eu estou mostrando aqui. Por exemplo, considere esse caso aqui, em que a superposição das funções de onda dos íons possam ser positiva ou negativa. Suponha que nessa posição aqui, eu queira colocar um íon que tenha um spin para cima. Se eu olho para esse vizinho aqui, é possível, porque J é positivo. Mas se eu olho para esse outro vizinho aqui, J é negativo, significa que eu teria que alterar. Desculpa, aqui é positivo, então eu teria que alterar. Eu não posso, né? Porque aqui, se eu ponho o spin para cima, esse aqui é para baixo, então não obedeço essa coisa aqui. No entanto, esses dois spins estão invertidos, porque entre essas duas posições, J é negativo. Então, um spin que eu coloque aqui, ele poderia estar para cima, satisfazendo essa conexão. Mas ele não estaria satisfazendo essa aqui. Se eu botar o spin para baixo, ela satisfaz essa interação, mas não satisfaz a essa. Isso causa o que se chama de frustração. Acontece que esse spin, em algum momento, ele vai ter que decidir o que fazer. E eu tenho muitos e muitos átomos, muitos e muitos spins, cada um deles vai se orientar tentando minimizar a energia do sistema. Então, isso me dá uma distribuição de probabilidade de valores de J e J, que é dado por isso aqui. Então, eu tenho um sistema desordenado que vai ter regiões em que esse terceiro spin aqui estaria para cima e regiões em que ele estaria para baixo, de modo que, na média, o sistema está sendo satisfeito. Então, eu tenho, como resultado desse spin, magnetização zero, embora eu saiba que eu não tenho, eu tenho essa situação aqui de desordem, mas eu tenho regiões em que os spins estão alinhados numa certa direção. Ou seja, em termos de energia, é dizer que eu tenho, então, regiões que são mínimos de energia, mínimos locais de energia. Então, eu posso ter energia, eu posso ter uma situação em que o spin determinado está com uma orientação, ou muda a orientação e cai de novo num mínimo de energia. Ou seja, eu tenho várias configurações possíveis que satisfazem o mínimo de energia. Então, são várias situações de equilíbrio estável. Consequentemente, esses sistemas, se eu faço fotografias desse sistema e eu olho para um determinado spin, num certo momento ele está para cima, no outro momento ele está para baixo. Isso é o que se chama de réplicas. Esse sistema tem réplicas. Então, eu posso definir um parâmetro de ordem. Esse parâmetro de ordem, ele é definido através dessa correlação aqui. Eu tenho spin na posição I, que poderia estar numa réplica alfa, ou ele pode estar numa réplica beta. Então, este é o parâmetro de ordem que me caracteriza esse sistema. Então, posso ter diferentes valores de Q de alfa-beta e, consequentemente, diferentes distribuições de réplica. Se não houver nenhuma correlação entre os spins, eu tenho, então, essa distribuição centrada em Q igual a zero. Se eu tiver uma correlação entre eles, eu tenho um caso vidro de spin e eu tenho picos em Q diferente de zero. Eu vou pedir a vocês um momento só que eu preciso ir ali fechar uma janela. Volto em 2 minutos. Fica à vontade, professor. Começou a chover, né?
Bom, estou de volta aqui. Então, vejam, a distribuição de probabilidades de valores de Q de alfa beta determina se eu tenho um sistema que é vidro de spin ou não. E por que nós estamos interessados em vidro de spin? É uma teoria proposta em 1979 por Giorgio Parisi. Ele chama a teoria de quebras de simetria de réplica. Ou seja, a partir de certa temperatura, aqueles spins se orientam formando aqueles clusters, aqueles aglomerados com magnetização diferente de zero, mas com o total igual a zero. Essa é uma teoria proposta em 79. Eu ontem entrei no Google para ver o número de citações para essa teoria, não para a teoria, para o autor, para o Giorgio Parisi. Ele tem 86.956 citações, o índice H 122. Então, vejam, é um trabalho que teve uma repercussão enorme na literatura. Então, o que nós podemos fazer com o random laser é estudar analogias entre esses vidros de spins e os random lasers. E o grupo que primeiro fez isso foi um grupo italiano que mostrou, então, a primeira evidência direta favorável a essa teoria de réplica symmetry breaking. Isso é muito interessante, porque as pessoas da área de magnetismo acreditaram nessa teoria, aplicam em vários casos, mas eles não têm nenhuma evidência direta. Então, esse grupo italiano, que eu vou mencionar daqui a pouco, eles forneceram a primeira evidência direta dessa teoria. Então, se faz analogia. No vidro de spin, você tem spins e temperatura como sendo parâmetros fundamentais. No caso do random laser, os modos do campo eletromagnético correspondem aos spins e a temperatura corresponde ao inverso da intensidade. Então, cada pulso de laser cria uma réplica. Então, a correlação entre os spins, que é dada por aquele hamiltoniano que eu mostrei lá, nesse caso aqui, o acoplamento dos modos é permitido via Q3, a suscetibilidade de terceira ordem. Bom, então com isso, o grupo italiano é esse aqui, eles mostraram isso em 2015 e foi a primeira evidência da quebra de simetria de réplica na natureza. Ou seja, muito geral. Em magnetismo não havia sido mostrado. Então, eu acho que devido ao tempo, eu não vou poder discutir muito essas equações aqui, eu vou adiante. Então, o importante é que é possível caracterizar esse parâmetro de ordem. E os modos são modos de um sistema que não tem uma cavidade fixa. Então, a experiência feita pelo grupo italiano, eles estudaram o random laser de 2 dimensões. O que é isso? É um random laser feito num filme. Eles excitam o filme e veem, então, a emissão. E os picos aqui, vocês já sabem, que é resultante do realimentação coerente. E aqui está o resultado que eles obtêm do parâmetro de ordem, que varia de próximo de 0 para um número próximo de 1. Então, com esses resultados aqui, se observa também qual seria o comportamento da distribuição de probabilidade. E aí, aqui nessa figura, vocês veem como essa distribuição de probabilidade varia à medida que se cresce a energia do laser de excitação, até um ponto em que, quando se passou do limiar, passou do threshold do laser, então a distribuição de probabilidade tem picos exatamente em Q aproximadamente 1, e a contribuição em Q igual a 0, ela caiu bastante. Então, isto aqui indica a quebra da simetria de réplica. Isso foi feito no laser bidimensional, e como nós estávamos tentando, nós conseguimos, mas fomos não os primeiros, nós estudamos um sistema de 3 dimensões. E para isso usamos aqueles nanocristais que eu já falei, aqueles que geram luz em cores diferentes. Nesse caso aqui, nós estamos olhando apenas a emissão no infravermelho. E aqui está o comportamento da largura de linha e a variação de intensidade em função da energia do pulso.
E o que vocês veem aqui é o seguinte, isso aqui são espectros obtidos para cada valor de energia de pulso. E aí vocês veem que existe, em valores próximos daqui do limiar, uma flutuação enorme na intensidade dos picos resultantes, mas essa variação é pequena abaixo do threshold e é muito pequena acima do threshold, bem acima do threshold. Então, em torno do threshold acontece uma coisa relevante, que muda completamente as propriedades de flutuação. Então, nós construímos a função distribuição de probabilidade e aqui está indicado, então, esse comportamento que vai desde a situação de desordem completa, em que seria equivalente ter os spins completamente desalinhados, portanto, vários modos do campo eletromagnético, para uma situação em que se tem a réplica, a quebra de simetria de réplica bem definida. Então, essa foi a primeira demonstração para um sistema de 3 dimensões. Nós também fizemos experiência para mostrar isso para um sistema de 1 dimensão, e essa vai ser um dos últimos slides que eu vou mostrar. Mas antes disso, eu tenho que falar um pouco da estatística das flutuações de intensidade. Ana Cláudia, posso ter direito a quantos minutos mais para terminar a palestra? Professor, fique à vontade, quantos minutos o senhor quiser. Ah, tá bom. Mas aí, nós vamos ficar aqui muito tempo. Oxe, eu estou achando ótimo. Tem uma pergunta já para ele fazer. Tá bom, então vamos em frente. A estatística de flutuações de intensidade. Então, a gente tem que ir lá para física estatística e lá existe uma coisa que se estuda com frequência, que é o caminho aleatório gaussiano. Então, para traduzir isso aí, o seguinte, suponha que eu tenha, o exemplo clássico é o exemplo do bêbado, né? Eu tenho um bêbado que quer ir dessa posição para essa aqui. A distância é L dessa posição para essa. Mas ele não consegue ir numa linha reta. Então, ele vai fazendo toda essa caminhada aqui, completamente aleatória, ele é capaz de chegar na posição, mas uma caminhada muito complicada. Vários passos em direções completamente aleatórias, de acordo com a estatística gaussiana. Então, isso é o que é comum. Eu lembro até da piada do bêbado que fica esperando que a porta, ele fica com a chave na mão, esperando que a porta passe na frente da chave, né? Então, esse aí é um tipo de estatística. Mas existe um outro tipo de estatística que a Martini conhece muito bem, que é o caminho aleatório de Levi. São os voos de Levi. Então, aqui o bêbado não vai conseguir fazer isso. Esse animal aqui, ele dá uma caminhada para cá, um passo para cá, e de repente ele dá um passo muito longo e depois reproduz caminhos para ir de um ponto ao outro. Né? Então, essa aqui é uma diferente estatística. A estatística de Levy, ela é uma distribuição contínua de probabilidade para uma variável aleatória, contínua também, e ela foi estudada há muito tempo atrás, quando esse grupo aqui, grupo de Física e Estatística da Universidade de Boston, eles estudaram os voos de Levi para entender o comportamento dos albatrozes, aqueles pássaros que lá no oceano eles dão voos para pegar os peixes, olham o peixe lá de cima e vai lá e captura o peixe. Então, o que aqueles pássaros fazem, a caminhada deles, o voo deles, satisfaz uma estatística de Levis, e não uma estatística gaussiana. Até porque os peixes não estão todos aglomerados no mesmo lugar. Pode ser que quando tiver um grande cardume seja diferente, mas em geral não é. Esse estudo que foi feito lá na Boston University foi continuado e em 2007 eles viram que, além dos albatrozes, veados, abelhas e outros animais procuram comida da mesma forma. Nesse caso aqui, um dos coautores é o Ernesto Raposo, que é colega lá do Departamento de Física. Então, a estatística de Levy é uma estatística que normalmente não se estuda no curso de graduação, mas que foi proposta por Levy há muito tempo atrás. E, um pouco mais recentemente, em 2004, houve um estudo mais geral em que um certo grupo espanhol mostrou que
Em geral, essa é a estratégia de animais para buscar comida. Então, tem os macacos spider monkeys, que eles fazem isso, né, em busca da comida, da banana que eles vão querer, ou sei lá o quê, do fruto que eles procuram. Ou seja, os voos de Levi descrevem o comportamento desses macacos que também voam de árvore para árvore. Agora, mais interessante é que essa estatística ela pode aparecer em diferentes situações. É uma coisa inteiramente interdisciplinar. Ou seja, ruído acústico debaixo d'água, né? Sinais biomédicos, muitas vezes, né? Turbulência de plasma. Então, o mais interessante é comportamento de stock market, né? Bolsa de valores. Então, essa estatística de Levy, ela aparece em várias situações, ela pode ser aplicada em muitas situações. E nós estamos observando, então, nós observamos que é possível também no laser aleatório acontecer isso. Ou seja, aquele fóton que é emitido numa certa posição, ele viaja e é espalhado por uma partícula que está lá na frente, ele pode, depois do espalhamento, atravessar um caminho e não ser espalhado por nenhuma partícula para ser espalhado lá na frente, numa distância razoavelmente grande entre o segundo e o primeiro espalhamento. Então, eles fazem voos de Levi, e quem sugeriu isso inicialmente foi um grupo indiano, e que observaram algumas indicações disso, mas não com muito detalhe. A solução analítica do problema foi conduzida principalmente pelo Ernesto Raposo, lá no Departamento de Física, e, em resumo, isso consiste no seguinte, é que a distribuição de probabilidade, a flutuação de intensidade no laser, ela deve ser dada por uma lei desse tipo, uma lei de potência. Então, o resultado, a distribuição de probabilidade, ela varia inversamente com a intensidade, e tem esse parâmetro aqui, que é chamado o expoente de Levi. Então, o que acontece é que, num caso particular do espalhamento gaussiano, pode ser descrito como se fosse uma estatística de Levi com alfa igual a 2. Mas, em torno do threshold, em torno do limiar, então se observa que o ajuste do parâmetro alfa, considerando as flutuações de intensidade, ele é tal que corresponde a uma distribuição de Levi truncada. Esse nome truncado é uma coisa mais técnica que eu não vou falar aqui sobre ele. E mais adiante se observa, então, novamente o comportamento gaussiano. Ou seja, se opera o laser abaixo do threshold, ele é gaussiano. Em torno do threshold, ele tem o comportamento de Levi truncado. E acima do threshold, ele pode ser gaussiano novamente. Então, para fazer isso, nós estudamos, são várias experiências, nós estudamos o laser de fibra com érbio, e é chamado de unidimensional porque é a luz propagando no eixo de uma fibra. Então, o que se observa aqui nessa fibra de érbio é que existe também um limiar, a largura de linha varia com a intensidade, existe um threshold de operação, a potência baixa, esse é um laser contínuo, então com operação potência de limiar da ordem de 16 miliwatts, e se mede, então, o expoente de Levis. E aqui está traçado, então, em preto, esses pontos que mostram o comportamento do parâmetro alfa de Levis, e em vermelho está o parâmetro de Parisi, aquele que tem a ver com a quebra de simetria. E os dois coincidem. Coincidem, e com isso a gente está indicando uma nova forma de ver com segurança determinar com segurança o que é o limiar de operação de um laser, quando se tem, então, a dupla medida de flutuações de intensidade para buscar o parâmetro de Levis ou a abordagem de Parisi. Então, existe uma quebra de simetria. E, portanto, a gente agora pode dizer o seguinte, os dois parâmetros, alfa e Q, caracterizam o que seria um spin glass fotônico. Não tem nada a ver com spin, não tem nada a ver com vidro diretamente. Tem a ver com fótons que se comportam aleatoriamente como os átomos que constituem o vidro.
Então, isso deu margem a diferentes estudos. A fibra que é usada é essa coisa verde que vocês veem aí, uma fibra 30 centímetros com grade de Bragg desenhada nela. Começou a chover novamente. Bom, então, com isso, nós entramos numa área que é uma área curiosa. Ou seja, nós estamos usando lasers para fazer estudos de transições de fase que são fotônicas. E essa área, ela foi resumida num trabalho do grupo italiano de 2015, em que eles construíram diagramas de transição de fase. Diagramas de fase considerando lasers abertos ou com cavidades fechadas. Ou seja, lasers convencionais ou lasers aleatórios. E esse aqui é o diagrama de fase que eles apresentam nesse trabalho. A transição tem a ver com a mudança, a transição de spin glass, de vidro de spin, é essa aqui que foi estudada por nós em várias situações. Um pouco depois disso, já em 2017, nós observamos a transição, uma outra transição que era proposta por esse grupo aqui, quando se vai do equivalente do paramagnético para o sistema ferromagnético. Então, nesse caso aqui, nós temos a contribuição importante do Albert Reina, que fez isso aqui não tinha nada a ver com a tese dele, mas ele trabalhou nisso aí, e as medidas que ele fez foram essenciais para a gente identificar esse comportamento aqui de bloqueamento de modos, o qual eu não vou poder descrever aqui, mas vocês vão ter a facilidade de perguntar para o Albert, que sabe dos detalhes disso aí. Bom, então, nós temos trabalhado nessa área, vamos continuar trabalhando por mais algum tempo, e como o tempo não dá, eu vou apenas mencionar resultados. Por exemplo, nós estudamos seda, para estudar seda em templates feitos de sílica. Então, isso aqui é um trabalho de 2018. Nós mostramos isso com acetato, celulose, com fibras, disso aí. Nós estudamos com rodamina infiltrada com sílica gel. Estudamos random laser com neodímio em cristais diversos de boratos. Estudamos recentemente sistemas que são chamados dicalcogenetos, que são sistemas bidimensionais. Aqui o exemplo é do telureto de zircônio. Mostramos, aqui é um trabalho feito pelo Albert e pela Thalita, principalmente os dois, mas com participação também do Manuel, que é um estudante de doutorado, a Thalita é estudante de doutorado, onde eles observaram a possibilidade de ter nonlinearidade além do que 3 no nanolaser. Então, eles viram a possibilidade de ter contribuições de quinta ordem devido ao espalhamento em nanobastões de ouro. Recentemente, nós escrevemos um artigo de revisão onde nós estudamos esses efeitos não lineares, mostrando como é que essas transições de fase acontecem nesses lasers com nanocristais. Um outro artigo de revisão convidado é um artigo em que a gente faz uma associação entre o comportamento dos lasers com a não linearidade de segunda ordem, também em neodímio. Um outro assunto também que deu possibilidade de se estudar é a possibilidade de eventos extremos. Eventos extremos, eles existem vários na estatística, né? Talvez o mais conhecido seja o das ondas selvagens, rogue waves, né? Mas que aparecem em vários sistemas, né? Provavelmente o Oriá e a Martini devem lembrar de trabalho feito pelo Hugo Cavalcante, onde ele estudou efeitos extremos tipo rogue waves, olhando coisas do mercado de capitais, pelo que eu me lembro, né? Então, vejam que esse estudo de random laser dá chance a você fazer física, materiais, ou seja, você tem que preparar novos materiais para fazer isso, portanto, tem a química envolvida, tem um lado que é o lado experimental, instrumental, e tem um lado teórico que permite, então, você fazer comparações e analogias com diferentes sistemas.
Então, é extremamente rico esse sistema. Então, aqui eu estou resumindo o que eu falei para vocês. Você tem fotônica desordenada, você tem física de lasers, tem wave mix, quer dizer, mistura de ondas. Essa mistura de ondas pode ser combinada com absorção multifotônica. A gente tem um comportamento vítreo da luz, que é o fato da gente mostrar a transição de fase de quebra de simetria de réplica. E a gente pode ter efeitos do tipo transição paramagnética para ferromagnética. Então, com essas analogias, vocês veem, então, que esses random lasers são sistemas complexos. Complexos não no sentido de dificuldade, mas sistema complexo no sentido da física estatística, né? Então, eles servem como plataforma para estudar diferentes coisas. A física de laser, ótica não linear, ótica quântica, física estatística, etc. Né? Então, são várias possibilidades que se abrem aí com esse estudo. E os sistemas físicos de interesse não são complicados, né? São sistemas físicos que podem ser preparados em laboratórios como os nossos. Né? Os nossos, quer dizer, lá no departamento, ou em laboratórios de colegas que fazem ciência de materiais, mas que não têm grandes aparatos para preparar o sistema. Ou seja, eu acho que tem um longo tempo ainda estudando esse tipo de coisa. Bom, eu termino por aqui. Nessa transparência eu listei as pessoas que têm trabalhado ultimamente, mas passaram várias pessoas. Nós estamos trabalhando com isso já há um bom número de anos. Pelo que eu lembro, talvez desde 1998, com diferentes tentativas, com diferentes sistemas. Eu fiz apenas um resumo de coisas que foram feitas nos últimos 4, 5 anos. Né? Então, além do pessoal que está lá no laboratório, que são estudantes de doutorado, o Manuel, a Thalita, o Renato, que é pós-doc, a Jéssica, que é pós-doc, eu tenho interação de muitos e muitos anos, frequente com o Anderson, com o Ernesto Raposo, que é uma coisa mais recente, o Leonardo Menezes também de muitos e muitos anos, e o Eduardo Falcão, que é do Departamento de Química Fundamental, ele co-orienta a Thalita e co-orienta um outro estudante que não tem trabalhado com random laser, né? Bom, e as pessoas de fora, né? O André foi pós-doc no laboratório, passou 2 anos lá conosco, ele fez a maioria das experiências com neodímio. O Albert, que trabalhou enquanto estava lá e que agora continua trabalhando junto com a Thalita e, pelo que eu sei, com outros estudantes, né? O Lauro, que produzia os nanocristais. O Sidney, que tem um grupo muito grande em Araraquara e que, ao longo do tempo, a gente tem trabalhado bastante, sempre com o material dele. E lá em Petrolina, com o Elinando e o Nick Ford. O Nick, que foi estudante de doutorado cá no Recife, que está em Petrolina também. Eu esqueci de colocar o nome dele aqui, mas ele é das pessoas que formam a equipe. Então, com isso, eu termino. Eu tenho que olhar o relógio. Poxa, eu passei, foi 1h30. Peço desculpas, mas é tão raro ter essa oportunidade de falar dessas coisas aí. É a primeira vez que estou falando para vocês, de modo que eu tenho que aproveitar a paciência de vocês. Muito obrigado, então, pela atenção. Bom, muito obrigada, obrigada pela... Oi? Sim, não, eu quero dizer que eu estou aberto para qualquer pergunta sobre a apresentação. A gente que agradece a sua disponibilidade. Eu, como estou tomando conta da palestra, eu vou usufruir, né, e vou fazer logo minha pergunta. Certo. Esses vidros de spin, professor, eles são as composições. Enquanto que você estava falando, eu dei uma busca aqui na internet, encontrei até um mestrado do professor, acho que é Ernesto, né? Que trabalha com Ernesto, sim. Aí, esses vidros, eles são difíceis de sintetizar? Quais são as composições? São borosilicatos? Não, veja. Vidro de spin. Não é exatamente um vidro como a gente conhece. Foi o que eu imaginei. Eu pensei que acabou. Eu vou levantar para ligar a bateria do computador que está acabando. Bom, então é o seguinte, o caso do Ernesto era um vidro de spin, mas na verdade é um cristal. A distribuição vítrea é a distribuição aleatória dos spins do cristal. Entendi. Então, era um sistema cristalino desordenado no sentido do magnetismo.
ou seja, ele tinha um vidro que era um fluoreto de ferro, e substituía alguns átomos do fluoreto de ferro por átomos de manganês, pelo que eu lembro, tá? Ele também tem um outro sistema que era o fluoreto de zinco e que substitui o zinco por manganês ou por ferro. A distribuição dessas dopantes é que é aleatória e que seria a distribuição que gera o vidro de spin. Então, na verdade, é um cristal magnético. Entendi. No nosso caso aqui, nós estamos vendo o comportamento do vidro de spin num pó de nanocristais. Então, o nome vidro é porque a distribuição de probabilidades da emissão de fótons, ela satisfaz o comportamento de um vidro. Mas não é necessariamente um vidro. Na verdade, na literatura, pelo que eu lembro, não existe nenhum artigo de random lasers feito em vidros dopados com íons luminescentes. Nós temos um artigo submetido agora num vidro real. Então, nesse caso, é um vidro germanato dopado com neodímio. Então, a gente tem realmente um vidro, partículas, né? Ou seja, o vidro é preparado, é um volume, né, de alguns milímetros cúbicos, mas ele é pulverizado. Então, você quebra todo o vidro e, naqueles pedacinhos que sobram do vidro, você tenta fazer isso o mais homogeneamente possível, né? Faz aquela coisa que vocês químicos sabem fazer, que você põe lá no almofariz, né? E aí você homogeneiza, né? Existe até máquinas para isso, existe equipamento que atualmente você pode usar para homogeneizar. Então, a gente tem a proposta de um vidro de spin fotônico feito com um material que é vidro dopado. Vidro de verdade. Vidro verdadeiro dopado com neodímio. Então, isso aí é uma linha de trabalho que eu não coloquei a cooperação aí porque é uma linha de trabalho nova de vidro de spin, com um grupo lá da FATEC de São Paulo. É um grupo com o qual eu tenho uma ligação já de muitos anos. O primeiro trabalho feito em 2005, e todo ano a gente tem tido trabalhos conjuntos. Mas é a primeira vez que a gente está usando os vidros produzidos por eles para fazer esse tipo de experiência. Certo. Muito obrigada, professor. Martine e Oriá, querem fazer alguma pergunta? Oriá. Primeiro, comentar, agradecer a Cida, sempre um enorme prazer assistir essas aulas aí enormes de Cida, quantidade absolutamente impressionante de trabalho, sempre assim, e é um estímulo, né, para a gente que está reconstruindo e tal, e muito didático, Cid, para a nossa pós-graduação em Engenharia Física, eu acho que é uma apresentação excelente. Então, eu acho que dispensa, quem assistiu formou uma opinião clara, mas é sempre entusiasmante de assistir às suas palestras. Mas, agora que eu estou na escola de engenharia, deixa eu fazer, então, uma rápida pergunta. Você sempre falando de lasers aleatórios, a excitação, Cid, vem sempre de um outro laser. Então, pensando em aplicações, você, talvez com semicondutores e tal, teria maneiras de fazer isso com outro tipo de excitação? Tem. Veja, enquanto a gente precisa de um outro laser para fazer isso aí, isso é muito objetivo de trabalho mais básico, né? Na hora de você fazer a aplicação, o ideal seria ter como um apontador laser, né? Uma pilha, né? Onde você tem a excitação por corrente, e daí então você produz esse laser. Isso já existe. Eu não mencionei porque o espaço não dá, mas tem um grupo de Singapura que já tem alguns trabalhos publicados onde eles usam corrente elétrica, eles usam uma bateria para produzir o laser aleatório. E é interessante que eles usam, então, sistemas de nanopostes de óxido de zinco. Uhum. E daí, então, você tem um laser que pode ser usado, pode ser carregado de um lugar para o outro. Então, na verdade, eu acho que esse aí é o futuro, né? Ou seja, o que nós estamos fazendo, nós estamos abrindo caminhos, mostrando possibilidades, etc. Mas, em algum momento, você tem que ter esse trabalho de engenharia, de transformar essas coisas num dispositivo que alguém possa carregar, vender e usar.
em qualquer lugar, né? Perfeito. Ok. Oi? Não, perfeito. Eu deixo o espaço aí. Alguém mais alguma pergunta? Ana? Eu estava falando com o meu microfone fechado. Aqui no chat, professor, tem uma pergunta do Kizu Monogatari. Prezado, é possível aplicar lasers no controle de pragas e doenças que afetam a agricultura? E como isso... Eita, peraí que andou aqui. E com isso substituir o uso de agrotóxicos na agricultura? Poxa vida, essa pergunta aí é impossível de responder pela ignorância minha nessa área aí. Talvez a gente possa encontrar... Veja, tem essa empresa chamada Ocean Optics, né? Ocean Optics, eles têm usado muita ótica para fazer estudos de agricultura, né? Ou seja, caracterização, por exemplo, de fungos em plantas, olhando composição, inclusive, de terreno, né? Então, eles têm sistemas tipo espalhamento, espectrômetro Raman, que você pode levar no bolso, né? Tem os espectrômetros de absorção. Então, eu imagino que, em princípio, você, quando existirem esses lasers aleatórios, que você controla via corrente elétrica, isso pode ser usado para esse tipo de aplicação. Mas eu não sei, eu não tenho nenhuma experiência em aplicação em agricultura, nem como combate a fungos, nem combate a vírus, não tenho. Mas eu diria o seguinte, em qualquer lugar que você aplica um laser convencional, você pode usar um laser aleatório, com a vantagem de que esse laser aleatório, ele pode ser banda larga, ele pode ser pulsado com tempos muito curtos, e o preço não deve ser... Por exemplo, você pode ter um laser aleatório desse, esse pessoal de Singapura, eles conseguem laser de picosegundos, né? Usando bateria, né? E eu imagino que mais adiante você pode ter lasers com tempos de duração controlável. Então, no princípio, eu acho que tem um potencial grande para isso, mas eu não sei dizer qual tipo de aplicação para a agricultura, porque realmente foge completamente às coisas que eu tenho trabalhado. Certo. Tem vários agradecimentos e parabenizações pela sua palestra, inclusive do seu ex-aluno Rafael Alves, professor. E tem uma outra pergunta aqui de Francisco Torquato. Professor, aproveitando a pergunta da professora Ana, existe algum estudo atual sobre vidros codopados com neodímio e nanopartículas de prata para a construção desse tipo de laser? Vi que ao longo dos anos o senhor tem publicado com Luciana Kassab sobre o efeito do campo local em vidros. Seria esse efeito interessante também para essa aplicação? Pois é, eu falei ainda há pouco que nós estamos com um trabalho submetido, onde nós usamos os vidros lá da Luciana para fazer random laser com neodímio. Então, o vidro foi pulverizado e nós fazemos. O próximo etapa, que está na lista de coisas a fazer, é exatamente isso. É pegar algum daqueles sistemas que nós já estudamos no passado, quebrar ele direitinho, fazer um pó e procurar ver a emissão de laser aleatório. Então, esse é um trabalho que certamente é necessário de fazer, e a gente, com isso, o fato de ter as partículas de prata lá, o que eu espero é a redução do limiar de operação, do threshold do laser, né? Então, só para complementar, naqueles vidros que eu tenho trabalhado com ela, já foi demonstrada laser convencional, CW, sem as partículas metálicas. Por outro lado, nós também demonstramos, temos uma meia dúzia de trabalhos publicados, em que a gente estuda processos de amplificação óptica. Então, só está faltando juntar as duas coisas. Então, isso que você perguntou aí é perfeitamente viável e eu espero que seja feito aí. Bom, eu encerrei o chat aqui. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ao professor Cid? Eu, Ana. Oi, Albert. Professor, primeiro agradecer a sua palestra aqui na nossa pós-graduação, é de muito interesse, porque vários de nossos estudantes
estão trabalhando, estão iniciando seus trabalhos de dissertação nessa área de laser aleatório, então dar essa visão geral é bastante importante para isso. Eu tenho uma dúvida e um comentário, então eu vou começar pela minha dúvida. O senhor fala, professor, que essa metodologia de utilizar o vidro, o análise de Parisi para poder definir, por exemplo, uns parâmetros mais importantes do laser aleatório, que é a densidade desse random laser. Mas eu vi em um de seus slides que vocês associam a correlação dos modos para poder calcular esse parâmetro de Parisi à não linearidade de terceira ordem. A minha pergunta vai no sentido, eu posso utilizar essa metodologia do parâmetro de Parisi para qualquer material ideal para laser aleatório, ou eles obrigatoriamente precisam apresentar alguma não linearidade de terceira ordem? Não, veja, no caso do magnetismo, você tem que ter a interação entre os spins que é dada pela integral de exchange, o J. O que faz o papel do J aqui no nosso laser é o Q3. Né? Então, você tem que ter um comportamento não linear para poder acoplar os modos. Ok? Veja, esse laser é um laser que não tem espelhos, não tem cavidade óptica, mas ele é multimodo. Ou seja, existem modos nesse laser. Né? Por que ele é multimodo? Porque existem aqueles vários loops dentro do meio espalhador. Bom, mas você tem que acoplar esses modos. E qual a forma de acoplar isso aí? Você vai acoplar campos entre si. Então, você tem que ter uma não linearidade. Eu posso dizer o seguinte, naquele trabalho, quando a gente está fazendo isso aí com esses íons de neodímio, na verdade, eu estou falando de um Q3 efetivo. Pode estar contribuindo ali dentro também o Q2, em processos tipo cascata. Então, eu preciso ter não linearidade, Q2, Q3, para poder acoplar esses modos. Agora, o que eu pensei que você ia me perguntar era o seguinte, e não linearidades de ordem superior? Isso tá, aí vai meu comentário. Não é? Mas aí é o seguinte, eu pensei nisso, né? Pensei nisso e isso me incomodava, porque, veja, o comportamento abaixo do limiar é gaussiano. No limiar, em torno do limiar, é Levi. E lá em cima é gaussiano. Então eu achei isso estranho demais, né? Poxa, então quando você está lá em cima do threshold, se você for muito acima do threshold, você tem que ter não linearidade de ordem superior contribuindo. Se essa não linearidade de ordem superior contribuem, eu vou estar muito distante da transição de fase. Mas aí eu posso ter um outro tipo de estatística. Só que eu não sei fazer essas contas. Então eu propus isso aí nas nossas reuniões aí, lá com os nossos teóricos, com o Ernesto e com o Antônio Murilo. Eles envolveram o Ivan, que fez doutorado lá com o Antônio Murilo, e eles conseguiram estudar, ou seja, a partir de... para fazer esse tipo de estudo, você precisa pegar muitos dados, você tem que fazer uma estatística muito séria. Então, eles pegaram cerca de 1.500 espectros, ou seja, é um trabalho que requer que o laser tenha uma duração, que ele não morra, ele possa dar muitos tiros, né? E durante esse tempo todo você não tem alteração essencial no laser. Bom, eles conseguiram ver efeito de Q5. Então, minha participação nesse trabalho foi dizer o seguinte, olha, se você fizer a experiência lá para intensidades muito altas, nós temos que ver estatística diferente. E aí conhecimento básico aí de matemática, eu sabia que tinha a estatística de Rayleigh, né? Bom, o Antônio Murilo, o Ivan e o Ernesto aprofundaram mais nisso. Aí eles têm uma estatística de um fulano, um russo, cujo nome eu não consigo lembrar agora, na qual caso particular é a estatística de Rayleigh. Então, esse é um trabalho muito pesado em termos de cálculo, em termos de teoria. Ele está praticamente aceito agora no Physical Review A, e deve estar para sair aí, dentro de pouco tempo, onde a gente mostra que, indo muito acima do threshold, a gente vai ter efeito de quinta ordem, Q5, né? Além do efeito de Q3. E, de novo, posso dizer, olha, isso pode ser efeito tipo cascata, mas a gente está falando de
uma suscetibilidade efetiva. Certo. Oriá. Peraí, Albert, está satisfeito? Albert terminou, não? Pode fazer Oriá, depois eu faço comentário só. Então, um rápido comentário, Albert Cid, é que quando eu li esse artigo, eu vi esse artigo, e o que me passou pela cabeça é, você está numa não linearidade, né, quando você passa de um regime que o laser começa a funcionar, que é quando as coisas acontecem, e a minha pergunta que eu me fiz, e o ruído como entra nessa história, inclusive eu pensei, digo, olha, vou repetir isso aí num diodo, né, que vou mostrar que é um efeito simplesmente de você estar numa transição não linear, sem excluindo todos os aspectos de ótica. Então, minha provocação, se tem uma pergunta, os efeitos de ruído teriam um papel nessa história? Os efeitos de ruído tem, né? Porque, veja, para você, a teoria que é feita é uma teoria baseada numa equação de movimento para a amplitude dos modos. Essa equação é uma equação de Liouville, onde se coloca uma força flutuante, quer dizer, um ruído que tem um certo formato, no caso markoviano. Depois que você tem essa equação de Liouville para os modos, você consegue transformá-la numa equação de Fokker-Planck. Essa equação de Fokker-Planck é a equação para densidade de probabilidade. Então, dependendo do tipo de ruído que você tenha, você pode ter, talvez, comportamentos diferentes, né? Então, o ruído é muito importante. Acontece o seguinte, a não linearidade tem que existir, eu acho, qualquer que seja a não linearidade. Que 2, que 3, que 5, etc., tem que estar presente. Próximo do threshold deve ser que 2 ou que 3. Muito acima tem que ter não linearidade de ordem superior. Então, deve existir. Se você não tiver essa não linearidade, você não tem um acoplamento entre os modos, né? Você só tem acoplamento entre os modos se você tiver uma não linearidade presente. E o acoplamento entre os modos é o correspondente da força de exchange, lá do magnetismo. Então, só dá para ver a quebra de simetria de réplica se você tiver esse acoplamento. Agora, o tipo de não linearidade pode ser qualquer um, eu acho. Agora, depende de que tipo de modos você está observando, né? Então, no caso do diodo, o diodo, ele não seria o chamado laser aleatório, porque ele tem uma cavidade óptica, né? Que é as faces do diodo. E também aí você tem as transições. Aquele trabalho que eu mencionei, do qual o Albert é coautor, foi feito com laser convencional de neodímio. Então, o que a gente tem lá é uma outra mudança de fase. Não é uma mudança de fase de paramagnético para vidro de espinha, é de paramagnético para ferromagnético. Então, no caso do diodo, muito provavelmente você vai ter isso aí. Mudança de paramagnético para ferro. Deixa eu ver, eu tenho um trabalho aqui, posso mostrar. É esse aqui. Esse aqui. Né? Essa seta vermelha aí, ela está mostrando essa transição de fase que pode ser, é provável que ela aconteça lá no laser de diodo. Você pode observar. Hein, Albert? Isso. Deve ter sentimento para isso. E além disso, a gente sempre faz um monitoreio do ruído que pode ser provocado durante essa transição, né? Por exemplo, nesse tipo de laser, o ruído que é observado nas lâmpadas que citam o meio laser, né? O ruído, no caso do diodo, do laser de diodo, eu não sei, mas você deve ter ruído do tipo gaussiano, né? Deve ter também, né? Pelo que eu lembro, o Rios, quando faz aquilo... Como? Ruído pelo menos de amplitude em laser de diodo, é sub-shot noise, né? Uma das características do laser é a altíssima estabilidade de amplitude, não? Então, mas é outra ideia. Teria que discutir com mais tempo, mas era essa a ideia, de provocar sobre o papel do ruído nisso aí. Acho que você respondeu. Veja que esse trabalho aí que eu estou mostrando aí na coisa, ele foi feito, não está dito no texto, no título, mas
O que foi feito foi o seguinte, o Albert, ele pegou o laser de neodymium Jäger comercial, ele colocou papel dentro da cavidade para bloquear o feedback dos espelhos, né? E estudou, então, as flutuações nessa condição, depois estudou a flutuação com o feedback e comparou para ver essa quebra de simetria. Excelente. Mais alguém? Ana, se você me permite, eu só quero fazer um último comentário. Na verdade, professor, tem três estudantes, na verdade, do nosso grupo de pesquisa, que o senhor já sabe que estão colaborando aí conosco, estão fazendo alguns trabalhos em colaboração com o senhor também. E a gente chegou junto ao professor Rafael, ao professor Wellington, e a gente está trazendo uma nova metodologia de abordagem desses laser aleatórios, que existem várias, né? A gente está agora explorando mais a desordem da luz, né? Que antes era explorado diretamente a desordem do meio espalhador. E uma das coisas que a gente tem visto é que, com isso, a gente poderia fazer um controle relativamente simples, porém efetivo, da coerência desse tipo de lasers. Então, eu queria que o senhor simplesmente comente de forma geral, até para mesmo os estudantes, quais são essas principais estratégias que vocês têm utilizado ao longo desses anos de pesquisa para o controle desses materiais, para ir de um regime, por exemplo, do regime difusivo para o regime coerente? Quão fácil é fazer isso? Quão importante é fazer isso? Eu digo o seguinte, nós nunca operamos um laser no qual nós fizéssemos o controle para sair de um regime para outro. Ou seja, o fato de você estar no regime difusivo, por exemplo, depende da concentração de espalhadores ou de emissores, né? Então, é uma questão, ou seja, fazer o controle disso, eu não sei como fazer, nós não fizemos. Provavelmente existe já coisa feita na literatura, porque eu acho que o ICAO andou fazendo coisa desse tipo, né? O ICAO, primeiro ela explorou a coerência para mostrar que para fazer imageamento, para fazer imagens com laser aleatório, é muito melhor do que fazer com LED, com laser convencional. E, mais recentemente, ela estudou propriedades de coerência e andou manipulando com as propriedades. Eu coloquei isso aqui numa das transparências que eu coloquei, a referência para o trabalho dela. É um trabalho longo, mas é um trabalho importante, até porque ela é uma das primeiras pessoas a fazer esse tipo de coisa. Deixa eu encontrar, eu acho que está aqui. Aí ela fala de coerência controlável. Esse é a Nature, ela tem esses reviews, né? E aí eu estou dando o endereço porque esses reviews ele não tem número de página nem número de volume. Mas se você anota esse endereço aí, esse DOI, então você tem acesso a ele. Certo. E esse é o artigo Open Access. E aí eu não estudei esse trabalho direito, eu li ele de ponta a ponta, mas tem muito detalhe que precisa entender, mas ela consegue fazer isso. Então, isso é uma boa oportunidade, significa que os nossos trabalhos estão sendo relevantes nessa área, né, professor? Eu acho que sim, né? Você mostra que o tema é um tema que está na literatura, né? Está na literatura, em boas revistas e com artigo de revisão. Né? Quando você tem artigo de revisão frequentes num determinado tema, é porque existe um interesse, existe um grande número de resultados sendo publicados simultaneamente, né? Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado, professor. Obrigada a vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Cícera pergunta, professor Cid, a temperatura é um parâmetro que apresenta relevância curiosa nos estudos de Random Laser? Gostei demais da sua apresentação. Olha, bem, nós tiramos proveito da temperatura, né? Por exemplo, naquele caso do termômetro óptico, né? O caso do termômetro óptico é um resultado, esse aí, né? Em que a gente consegue tirar proveito, né? Agora, tem trabalhos também
de sintonização de comprimento de onda variando temperatura. Nós não fizemos nada disso, mas eu lembro que tem trabalho do Visma, em que ele varia temperatura e vê deslocamentos do comprimento de onda de emissão. São pequenos deslocamentos. Do ponto de vista básico, é importante fazer esse tipo de experiência. Mas nós não fizemos. Mais alguém? Bom, deixa eu só dar os informes aqui rapidinho. Na próxima semana, nós teremos um colóquio internacional de um convidado do professor Reza, do Paquistão, que ele vai falar sobre luminescência de íons terra raras mediadas por plasma. Inclusive, ele estava aqui na nossa sala, mas eu acho que ele já saiu. Em seguida, vai ter do Ramon Torquato, por fim, a professora Martini, falando da nossa pós-graduação, e encerraremos os colóquios da pós desse semestre, né, desse PLE, desse período, desse ano, não sei como é o negócio mais. Então, professor Cid, como é de praxe nosso, a gente tira o áudio de todo mundo, tira o áudio não, né, abre o microfone de todo mundo para bater palmas para o senhor, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, sua palestra extremamente esclarecedora. Eu acho que assim que acabar essa pandemia, o senhor devia ir lá na UAXA para passar uma tarde lá, porque eu acho que Reza, Oriá vão ficar com o senhor o dia todinho. Certamente. Não, certamente eu gostaria de ir até lá. Eu quero aproveitar, então, para agradecer então, a atenção de vocês, aí, o convite, e também as perguntas, todas elas, que isso é motivador, né? À medida que se discute, a gente começa a ter ideias e eu acho que isso aí faz parte da nossa atividade. É fundamental que aconteça. Bom, então, muito obrigado por tudo. Então, vamos agradecer o professor Cid. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo pela presença hoje e estamos aí na próxima semana, 11 horas. Ok.